estaremos tratando hoje, nesta aula, ele é muito relevante, não importando o segmento de negócio que a empresa atue, seja na indústria, no comércio ou na prestação de serviços. Todos precisam administrar seus objetivos de curto, médio e de longo prazo. Todos administram recursos para atingir objetivos específicos. As competências administrativas ou gerenciais, elas são importantes para que pessoas que tomam decisões sobre a utilização de recursos para realizar os objetivos. A administração é um processo de tomar decisões e realizar ações que compreende 4 funções principais: planejamento, organização, direção e controle. São conhecidos como as funções básicas do administrador. Quando consideradas em um todo integrado, são chamadas de processo administrativo. O processo administrativo se inicia com o planejamento. E é sobre o planejamento em pequenas e microempresas de prestação de serviços que estaremos falando neste momento. Por isso, fique ligado e lembre-se, as pessoas fazem o que aprendem. Como empresas podem conviver em um ambiente onde tudo muda rapidamente e onde surgem ameaças e oportunidade para essas empresas? É neste ambiente incerto, hostil, que a função do planejamento ganha ainda mais importância. Em se tratando de pequenas e microempresas, o planejamento ele deve ser visto como uma ferramenta para alcançar os objetivos propostos e aumentar assim as chances que ela obtenha sucesso e aumente a sua competitividade no mercado em que atua. O planejamento é fundamental e só tende a trazer benefícios, mas quando não se reconhece a sua importância e não se possui os conhecimentos necessários, ou quando não é priorizado pelas empresas, as consequências desta decisão serão logo sentidos pelas mesmas. É comum pequenas e microempresas se preocuparem mais com a parte operacional, as ações, do que investirem tempo no planejamento. O planejamento deve se adequar às necessidades e realidades de cada empresa. Por que do planejamento nas pequenas e microempresas? As empresas não podem trabalhar na improvisação. O planejamento determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. O planejamento é uma ferramenta em que pessoas e empresas usam para administrar as suas relações com o futuro, definindo objetivos ou resultados a serem alcançados. A fixação dos objetivos é a primeira coisa a ser feita, ou seja, saber onde se pretende chegar para saber exatamente como chegar lá. O planejamento é tomar decisões no presente que afetem o futuro para reduzir a incerteza. A necessidade de planejar é cada vez mais importante na medida em que as atividades das empresas vão ficando mais complexas. Requer de quem administra que estejam cada vez mais atentos ao que está acontecendo nos ambientes, seja ele interno e externos, sob a pena de se envolver em dificuldades. Isto é válido para a indústria, para o comércio e para empresas prestadoras de serviços.
bem como para o profissional liberal. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, como, em que sequência. Existem algumas atitudes dos administradores em relação ao planejamento. Vamos falar de duas delas. A primeira são aqueles que assumem uma atitude proativa, estando sempre atento às mudanças que ocorrem no ambiente externo à sua empresa e muitas vezes como agente de mudança deste ambiente. São os chamados de inovadores. Em outro extremo, existem aqueles que assumem uma atitude reativa, que pretendem a estabilidade do ambiente como se ele pudesse dominar as variáveis do ambiente externo. O planejamento não elimina riscos, mas ajuda aos gestores a identificá-los e lidar com o problema da empresa antes deles causarem sérios danos ou ainda com a possibilidade de evitá-los. Planejar pode tornar a rotina das empresas mais eficientes. A importância do planejamento precisa ser despertada em todo pequeno e micro empresário. Planejamento é o trabalho de preparação de qualquer empreendimento, no qual se estabelecem os objetivos, os recursos utilizados para alcançá-los e das políticas que deverão governar a aquisição, utilização e disposição desses recursos, etapas, prazos e meios para sua concretização. Planejar é o processo no qual se organizam informações e dados importantes para manter a sua empresa funcionando e poder atingir determinados objetivos. Seria muito conveniente se o planejamento não precisasse ser mudado, uma vez que ele foi definido. Mas, em virtude das condições externas serem mutáveis, incertas, o planejamento deve ser um processo contínuo. Por essa razão, flexibilidade é um fator importante no processo de planejamento e auxilia a determinar onde a empresa terá sucesso. Diante de tantas transformações que estão ocorrendo nestes últimos anos, últimos meses, qualquer empresa que desejar ter sucesso e mantê-lo terá que ajustar o seu perfil ao mercado cada vez mais exigente e não esquecer que planejar é preciso.